Bom dia, galera. Bem-vindos a mais um Plano de Artista. E hoje o nosso convidado é o Pedro Varela. O Pedro já apareceu aqui algumas vezes, mas vocês me pediram ele de novo no Plano de Artista. Então, bom dia, galera. Tudo bom? Bom dia, Lucas. Bom dia, Carol. Bom dia. Então, como vocês já me pediram o Pedro, novamente, o Pedro vai vir aqui conversar um pouco, falar um pouco sobre a trajetória dele. Bom dia! Vocês já sabem o esquema, quem não sabe, aqui embaixo tem uma caixinha de pergunta, é só colocar sua pergunta aqui e eu faço a pergunta pro Pedro. Bom dia! Gente, eu acho que eu nem avisei o Pedro que ele tava entrando, deixa eu só chamar ele aqui. Ah, entrou! Desculpa, amigo, tava completamente... Bom dia, amor. Olá, bom dia. Você sabe que você tá no escuro, assim, né? Não dá pra te ver. Oi? Não tá dando. Ah, peraí. Eu tô entendendo. Ah, pronto, eu tô meio lesado ainda. Ah, eu também, amigo, não tem problema não. Vou aumentar um pouco o volume. Ah, tá no máximo. Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tá tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Então vamos lá. Pedro, assim, você já viu aqui várias vezes, né? Mas a gente sempre começa com você se apresentando. Olha a Adri aí, apareceu. Então se apresenta pra galera, por favor. Bom, eu sou Pedro Varela, sou artista visual, trabalho já desde. Eu nunca sei exatamente qual é a data, né, que eu digo que eu coloco como início da minha carreira, né? Porque eu começo a expor no ano de 2000. Só que foi justamente quando eu entrei na universidade, né? E não eram exposições assim tão profissionais, né? Por outro lado, mas eram legais. Eu participei, por exemplo, no ano 2000 de uma exposição que é comemorativa dos 185 anos da Escola de Belas Artes. Acho que era isso, 185. E então foi legal, né? Mas ao mesmo tempo era o primeiro semestre da universidade, né? Em 2005 eu começo realmente com exposições mais profissionais, eu começo a expor na Gentil Carioca, né? Então eu nunca sei definir se o início da minha carreira é 2000 ou 2005. Então fica a critério de vocês, Ou, né? assim, ou você tem 20 anos ou você tem 15 anos de carreira. É tipo isso. Não, seria 22, né? Ah, é 22, exatamente. Eu esqueço, depois da Não, a pandemia. gente fica preso, né? 2020, assim, é um lapso da Covid, né? Parece que a gente não passou aquele tempo ali. Exatamente. E aí, gosto de você ter falado isso, mas acho que também é importante que você é filho, né, de dois professores de arte. Então, na verdade, não se dá assim. A sua carreira começa, mas você começa com a produção, e eu acho que isso é importante, até dizer, não é que você entrou na Escola de Belas Artes expondo, mas você já tinha uma produção antes disso. Até que não sei se você chamava de produção, mas que tinha ali um pensamento artístico. Não, a gente até brinca assim com minha mãe, né? Eu e minha irmã, né? Que a gente só ganhava comida e carinho se desenhasse, né? Brincadeira, obviamente, mas a gente fica fazendo essa brincadeira com ela. Mas meus pais, né, são artistas, né? Meu pai morreu em 2019, mas foi professor da Escola de Belas Artes, minha mãe também, né? Minha mãe continua dando aulas lá e é uma aula que é meio que concorrida, né? Não é uma aula. Os dois, na verdade, são professores que têm muito carinho assim dos alunos, né? E não era daqueles professores que ficavam meio que assunto de conversa de corredor, né? Minha mãe tem sempre uma fila de espera de pessoas para fazer a aula dela. Então, eu desde casa, né, tinha já essa formação, porque assim, não tinha como fugir, né? Todas as paredes de casa apinhadas de pinturas, gravuras dos meus pais e de colegas deles, de outros artistas, né?
Os passeios em família eram ir a museus. Então, eu tentei virar músico uma época, tentei tocar violino, violão, guitarra, mas tudo isso acabou quando eu tinha um violão e de repente ele caiu, quebrou, se espatifou de um jeito que ele caiu da própria altura dele. Ele estava em pezinho no canto e caiu daquela altura. Eu pensei, nossa, para esse violão se espatifar desse jeito é porque não era para ser, né? Ele estava pedindo socorro ali, se suicidou. Então, enfim, é, eu estava meio que encaminhado ali já, e eu sempre trabalhei com aquarela desde criança, né? Não tinha muita escapatória mesmo, não. Eu gosto muito dessa história que a gente se conta, né? Tipo, o violão se suicidou, né? Foi ele que se suicidou. Não. Talvez eu tenha induzido ele ao suicídio, né? Exatamente. Ô Pedrinho, então eu acho que, assim, muita coisa, né? Tipo, começou, a sua trajetória começa em casa. Quando você entra na Escola de Belas Artes, você já sabia que queria ser artista, então isso já que é uma dificuldade também. Eu não sei se todo mundo que entra na Escola de Belas Artes sabe que quer ser artista. Às vezes a Na, pessoa ve- assim, tá. na verdade, o mais doido é que quando eu entrei não existia essa cena artística que a gente tinha hoje, que a gente tem hoje, né? O que havia era pouquinhas galerias, né? A gente estava começando a surgir no final da minha graduação. Não existia um espaço para artista jovem, não existia um mercado que a gente pudesse pensar, nossa, dá para viver disso, né? Tinham instituições que pareciam que eram muito fechadas, né? Eram instituições mais fortes do que o que a gente tem hoje, elas tinham mais força, assim, de... é, para poder, enfim, mais força entre os artistas, né? Hoje a gente vê uma cena em que a maioria dos artistas tem um foco muito direcionado para o mercado, né? Então, e na época não era assim. Ou seja, não existia perspectiva. Eu entrei na Escola de Belas Artes e já estava pensando, cara, eu vou ter que virar professor aqui, né? Isso aí, beleza. Vai ter um monte de gente disputando a vaga. Mas aos poucos as coisas foram mudando, né? O que aconteceu foi que eu entrei logo de cara, assim que eu me formei, eu já estava entrando na Gentil Carioca, né? Em 2005 eu começo acho que não lembro se foi 2005 ou 2006, não, 2005 eu faço a primeira exposição, participo de uma primeira exposição coletiva com eles. Nessa exposição foi uma loucura, porque eu vendi logo de cara, né? Para o Fábio Schwartzwald, não nessa ordem. O Fábio acho que foi a primeira pessoa a comprar um trabalho meu, mas não foi. Eu vendi antes para o Gilberto Chateaubriand, né? Mas, enfim, tudo quase que na mesma semana, né? O Fábio, o Gilberto e o Max Hessler, que era um galerista alemão, né? Que trabalha com o Neto, trabalha com a Julia Andriani, que é amiga minha. E ele comprou um trabalho meu, né? E, enfim, eu pensei, nossa, né? Existe mercado de arte, porque até então para mim isso era uma coisa meio que do mundo da fantasia, né? E foi logo na entrada. Depois, Não, exatamente, existe mercado, o meu trabalho pode ser vendido, né? Você lembra o preço do trabalho? Porque isso é muito louco, né? Devia ter sido assim. Imagina, os primeiros trabalhos você devia ter vendido muito barato. então, o preço na época, eu fiz umas cartas de acrílico para os desenhos, né? E que o Max Heffer pagou o preço inteiro, o Gilberto Chateaubriand pagou metade. Eu lembro que eu ganhei R$ 250, que na época era outra coisa, tá? R$ 250 hoje você não. Mas mesmo assim, foi só um pouquinho mais do que a caixa de acrílico do trabalho, sabe? Então, mas enfim, tava entrando no MAN, sabe? Tava lá investindo. Tava entrando no MAN. Não, então que esse trabalho que ele comprou dois, né? Cada um 250, e eles acabaram participando de uma coletiva, uma novas aquisições que teve, só que essa novas aquisições já estava 2 anos lá no MAN, né? Mas enfim, não era tão novo É, assim. mas o Novas Aquisições até a próxima Novas Aquisições, é isso. Tempo geológico, né? Exatamente.
E essa entrada no mercado, tá bom, se deu assim, com R$ 250, isso é muito louco. Tudo bem, não é a mesma coisa que hoje, mas R$ 250 é muito dinheiro 20 anos atrás. Oi, travou, né? Foi, doutor? Acho que sim. Então, R$ 250 eu não sei nem dizer, né, o que que era, mas eu lembro que eu fiquei um pouco pensando, nossa, né, vai ser difícil viver disso, né? Mas, enfim, depois melhorou um pouco a situação, né? E E a eu sua acabei primeira trabalhando, galeria, a sua primeira galeria foi a Gentil. fiquei 9 anos com a Gentil Carioca, né? Oi, tá travando, né? Não, Tá mas eu dando. acho que agora foi. Foi? Tá. Foi 9 anos a Gentil. Então, fiquei 9 anos na Gentil e foi uma relação muito legal, eles deram muito apoio, mas eu também não tinha muita ideia do que era trabalhar com o mercado de arte. Então, começa a surgir. Você sempre vem com uma ideia assim, meio que você idealiza muito quem quer trabalhar com arte, né? Principalmente quando você é artista jovem, começa a participar de feira internacional. Minha primeira feira internacional foi em 2005. Eu fui para a NADA Art Fair, New Diggers Alliance, se eu não me engano, em New, Miami. New Art Oi? Dealers Alliance. New Art New Dealers Alliance. Diggers Alliance. Que eles participavam e várias galerias que hoje estão na Arte Basel, como eles, Kavi Gupta, né? Galerias muito bacanas começaram por ali, né? Então eu comecei super já bem, né? Claro, idealizava que ia ter aquela carreira, né? Você tem muitas pretensões e muito idealismo quando é mais jovem. Depois, aos poucos, você vai vendo, né, que a coisa não é bem assim. E esse processo de calejamento acaba que você tem que criar uma estratégia ali para lidar com isso, né? Então a minha estratégia foi, beleza, né? Não, vou começar a buscar outras galerias, aí e galerias fora, principalmente, né? Só que na época, talvez como a gente tivesse também esse mercado muito começando ainda, né? Não era uma não era uma estratégia comum dos artistas. A gente estava falando, por exemplo, 2005, 2006, né? Já tinha internet, obviamente, mas a gente estava começando a usar essa internet como uma ferramenta real para ter contato com outras galerias e internacionalizar mais o meio artístico, né? Hoje é muito mais comum você falar, entrar em contato com instituições, galerias de outros lugares, né? Mas na época eu comecei a fazer isso como todo mundo estava fazendo, né? E isso criava um choque, às vezes, com a galeria, que a galeria queria ter uma representação internacional, queria estar lá falando, olha só, esse artista é nosso, né? Hoje já não é mais assim, hoje ninguém faz questão de nada, é uma festa, né? É uma festa? Eu não sei se é uma festa, não, mas eu acho que ainda Não, tem. não, o feudo diminuiu, né? Tipo, as O feudo pessoas falam, não, diminuiu. eu te represento Rio-São Paulo, né? Tá de boa. Pode pegar uma galeria na Amazônia, tipo... É, tipo isso. É. Mas, então, e eu acho que esse seu contato com outras galerias também se deu através das residências, né? Na verdade, eu comecei os primeiros contatos, o primeiro contato com a galeria de fora, né? Foi a coisa mais engraçada. Foi um curador que olha só, na época do MySpace. MySpace era aquela rede social de música, né? E aí tinha, como ela tinha uma interface muito visual, também você podia botar seus trabalhos, você fazia um troço ali bonitinho. E aí muitos artistas começaram a fazer e eu comecei a seguir os artistas de Nova York e de Miami, que eram muito interessantes, e aí um curador começou a conversar comigo e me chamou para participar de uma coletiva na Spinello Gallery. A Spinello é uma galeria bem interessante de Miami, já participaram também da Arte Basel, mas só ali é, é, no quintalzinho assim, da Arte Basel, né? Daquelas galerias pequenas. Mas era uma galeria bacana que faz um movimento legal ali, né? E,
E foi a primeira, foi por rede social, né? Henrique Guerreiro, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu estava morando no México, porque eu abandonei meu mestrado, né, para ir morar no México e ficar tomando tequila e comendo taco, né? E é basicamente isso, eu troquei uma formação muito bacana para isso, tá, gente? Mas eu não me arrependo, mas hoje eu podia ter um mestrado, que seria divertido, não sei, enfim. Mas você não teria tomado tequila e comido taco. Então, né? Muitos tacos. Mas, não, foi uma delícia, foi muito legal. E eu também não estaria trabalhando com o Henrique Guerreiro, que é a minha galeria no México, né? Que, por sinal, entende minha lógica e na abertura sempre tem muita tequila. Mas, Escolhas que a gente faz na vida. escolhas também. Mas foi muito legal o contato com a galeria Henrique Guerreiro, foi muito divertido, porque eu cheguei lá e fiz aquilo. Eu já não era um artista principiante, isso foi em 2007 ou 2008, eu não lembro. Não, 2008, né? Não, 7. Aí eu cheguei na galeria e falei, olha, eu gosto muito da sua galeria, gosto... Não, nem falei com ele, eu falei com a Lásla, que era assistente dele, né? Falei que gostava muito da galeria, já tinha visto em feira, e sei lá o quê. E eu falei, tô com um portfólio aqui, posso deixar com vocês? Ela falou, sabe o que acontece? A gente joga eles no lixo, geralmente, manda por e-mail. Aí eu falei, beleza. Eu voltei para minha cidade, Vera Cruz, mandei um PDF para ele, né? Só que ela me mandou o e-mail assim, info@Henrique Guerreiro. Eu, obviamente, escrevi Henrique Guerreiro e mandei para ele mesmo, né? E no dia seguinte ele falou, vem aqui para a Cidade do México para a gente bater um papo, né? Aí eu, de novo, voltei para a Cidade do México, fui lá, fui conversar com ele. Foi uma entrevista muito divertida, aliás, foi mais difícil que uma entrevista do mestrado, né? Ele perguntava coisas assim, muito loucas. Ele viu os trabalhos, né? Na época eu estava fazendo desenho de caneta Bic, né? E ele perguntava, e aí, o que você acha da relação do seu trabalho com a Adriana Varejão? Ou então, o que, que você se vê fazendo daqui a 10 anos? Onde você vai ver seu trabalho? O que, que você vai estar fazendo? Eram perguntas, assim, com uma qualidade melhor que a do... E tinha um monte de perguntas, né? E aí eu falei, acabei entrando para a galeria. 5 anos depois ele me disse que não entendeu nada do meu espanhol, porque eu estava falando português com ele. Hoje em dia, o Pedro fala muito bem espanhol. Só vou colocar aqui que hoje em dia o espanhol do Pedro é muito bom. Aliás, até na minha aula, adoro, que eu dou aula no Parque Lage também, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer. E eu tenho sempre alunos da Colômbia, Argentina, Equador, né? Agora tem uma do Equador, uma da Colômbia. E semestre passado eu tive 4 alunas da Argentina e no Open Studio elas chamaram 300 argentinas, né? E foi muito divertido. No final todo mundo estava falando espanhol, tomando vinho. Ou achando que estava falando espanhol, né? Mas tudo bem. Portunhol. Henrique foi, então, sua primeira galeria. Não, sua primeira galeria internacional, então, foi a de Miami, depois Henrique. Eu nunca cheguei a ser representado pelo Spinello, porque, na verdade, ele queria começar com poucos artistas. Como eu estava longe, era difícil. Ele só vendeu um trabalho meu lá, então não chegou a ser uma representação mesmo, mas eu fiz umas 2 ou 3 eventos, eu participei de 1 ou 2 feiras com ele também, né? Aí depois disso foram outros contatos que eu fui fazendo. Eu também participei de uma feira com a Nora Fish, que é uma galeria muito bacana da Argentina, só que, sabe, o santo não bateu e aí deu alguma zica, não continuei trabalhando com ela, mas foi muito, muito legal. E agora que realmente, né, as residências estão abrindo mais espaço assim, para a galeria. Mas Porque, não, depois do Henrique, então, você vai para Paris, não é? eu fui para Paris já em 2017, foi 10 anos depois do primeiro, de entrar para a galeria do Henrique, né? Nossa, acho que é a galeria que eu estou trabalhando há mais tempo, Henrique Guerreiro. Agora que eu me dei conta disso. Quantos anos você está no Henrique? Desde 2007. É a galeria que você trabalha mais tempo. Porque eu entrei em 2010 para a Zipper, né? A Zipper... Então, logo depois... Não, então calma aí. Então, você estava na Gentil, aí você vai para Henrique, depois para Zipper, e aí você vira
um artista com 3 galerias. E como é dar conta da produção? Por mais que você tenha uma produção que você produz bastante, mas é uma produção que exige um tempo, um certo tempo. E na época exigia mais tempo, que era a BIC, né? Sim. Lidar com isso era relativamente tranquilo, porque eu buscava outra galeria quando não estava mais rolando em uma, né? Então eu só fui para Zipper realmente porque a relação com a Gentil na época já não estava das melhores, né? E eu estava querendo pintar, na época eles detestavam pintura, eles só gostavam dos meus desenhos. Também eu deveria pintar mal, isso faz sentido. Oi, deu uma travada, né? Voltei. Não, não estou ouvindo. Não estou escutando. Vocês estão me escutando? Vai, vai fechar e vai voltar? Ok.